De volta com o Educador em Entrevista, nós continuamos falando aqui da prática esportiva, né, aliada à inclusão, recebendo agora, né, professor Sérgio, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite de vocês. E também o professor Olinto. Professor, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Bom, os dois aí, não é, participantes do xadrez. Sérgio, eu queria começar conversando, né, a gente falava aqui no intervalo, a respeito da questão da sua visão, né, o que ocorreu? Eu tive um tumor na hipófise, né, um macroadenoma, e eu contraí dengue. Durante o processo, eu tive uma hemorragia do tumor, e aí eu tive uma atrofia do nervo óptico, e eu desenvolvi uma síndrome chamada Charles-Bonnet, que é a visão fantasma, e isso tirou toda a minha visão, né? Eu fiquei totalmente cego, porque o que eu vejo são cores, imagens que não existem, né? Por isso que é a visão fantasma. E isso num curto espaço de tempo? Isso eu descobri em 2022, eu estava dirigindo, perdi a visão, quase sofri um acidente. E aí eu procurei os médicos, isso foi em janeiro, em maio eu estava operando, em agosto eu estava totalmente cego. E professor Sérgio também tem uma questão aí relacionada à visão, né, Sérgio? O que seria? Professor Sérgio, professor Olinto, desculpe. Eu tive um problema de retina que me baixou um pouco a visão. Então, ainda tem, mas tem parcial. Perfeito. E já praticava o xadrez? Como é que foi esse processo, Sérgio? Eu jogo xadrez desde criança, né? Eu comecei a jogar xadrez com 10 anos. Aí quando eu perdi a visão, foi um ano de tratamento ali, eu não joguei. Aí em 23 o professor Olinto, que está aqui do lado, ele me presenteou com um tabuleiro adaptado, né? E aí eu joguei um torneio naquele ano. E aí eu voltei a jogar, né? O ano passado joguei os regionais, né? Joguei alguns torneios ali na região ali. Esse ano a gente jogou um torneio aqui em Batatais. E aí eu vou jogar agora o próximo torneio agora no final de semana, e os regionais também jogarei também. Vou jogar uma etapa do Brasileiro agora. Perfeito. E professor Olinto, como que o senhor conheceu o tabuleiro adaptado? Como é que foi esse contato? Eu conhecia muita gente, né? Porque eu sempre vivi no meio de xadrez. Né? Cheguei a ser vice-presidente da Confederação Brasileira. E a gente tinha contatos com todos os enxadristas do Brasil, todas as entidades. E eu conheci a Federação Brasileira de Deficientes Visuais. Aí, quando eu tive uma baixa visão, eu comecei a praticar, né? Jogar os torneios da Federação Brasileira de Xadrez, e jogo até hoje, sendo que nos dois últimos eu fiquei em 5º lugar, eu sou o 5º do Brasil. Perfeito. E é uma questão interessante, porque nos dois casos, não é, vocês tiveram a perda da visão, ou seja, tinha anteriormente, não é, então, querendo ou não, vocês conhecem a estrutura do xadrez. Eu fico pensando, né, com contato com outras pessoas, não é, que já nasceram com a deficiência, como é que essa questão do aprendizado, não é, de entender o funcionamento do jogo, não é? Comigo? Isso, Sérgio. Bom, então, o tabuleiro, ele tem, né, o formato das peças. Então, quando você vai ensinar alguém que nunca jogou, você precisa que ela se familiarize com o formato das peças, sabendo o nome de cada uma. Cada peça do xadrez tem um formato específico, então você consegue diferenciar bem. As peças pretas, que às vezes a dúvida que gira, né, é como diferenciar as peças brancas e pretas. Normalmente elas têm um pino em cima delas, que diferencia no tato. Então você sabe no tato quais são as brancas e as pretas. E o tabuleiro, como que funciona? As casas pretas, elas são elevadas em relação às casas brancas. E você tem a numeração do tabuleiro e as letras em braille também. Então dessa forma, as peças elas têm uns pinos embaixo, cada casa tem um furo, você consegue encaixar a peça, e aí a pessoa com deficiência visual total, que é o meu caso, ela vai tatear o tabuleiro e ela vai conseguir jogar passando a mão no tabuleiro e diferenciando essas casas de acordo com as cores também. Perfeito. Porque, de fato, né, xadrez é um jogo mental.
não é? A gente vê diversas pessoas ali que se comunicam falando só da movimentação das peças nas casas e conseguem gravar o jogo mentalmente. Não é? Isso é uma rotina, mas sempre gera essa curiosidade, não é? Como é que quem não tinha visão consegue fazer todo esse trajeto aí. E também uma coisa que eu acho bacana dentro da possibilidade do esporte e da prática do xadrez é justamente esse fato de ser um dos jogos mais inclusivos que a gente tem, não é? De sempre ter se procurado deixar e fazer adaptações possíveis para que todos tenham acesso, correto, Sérgio? Correto, o xadrez ele é totalmente inclusivo, né? Aqui, quando o professor Olinto fez vários torneios aqui, uma vez eu lembro que nós tivemos aqui um rapaz que ele jogava com os pés, ele não tinha os braços, jogava com os pés. E o xadrez, ele tem adaptado para nós, né, que somos deficientes visuais, e além de ser inclusivo, você permite também, né, que joguem idosos, crianças, qualquer tipo de idade, né? O xadrez, ele vai medir mesmo a sua capacidade de concentração, sua habilidade enxadrística, né? Você pode jogar com qualquer idade, com qualquer tipo de deficiência, você é capaz de aprender a jogar o jogo, sim. Muito bom. Professor Olinto, quanto tempo já de prática de xadrez? Eu jogo xadrez desde os 12 anos de idade, que meu irmão me ensinou. Eu comecei a jogar xadrez e não parei mais. E professor Sérgio? Eu comecei a jogar com 10 anos, então eu estou jogando xadrez há 34 anos consecutivos. E a gente percebe outras coisas, né? O que o Caio coloca aqui, né? O quanto que o xadrez muda a qualidade de vida com relação à atenção, até a questão, né, de participação na escola, não é? As notas. De fato, faz uma diferença aí na meninada que tem o contato. Eu sou matemático, né? Então eu sempre tive minhas habilidades, eu acredito que potencializadas pela prática do xadrez também. E eu percebo que, por exemplo, eu frequento a DEVIRP, eu faço reabilitação lá. E eu já estou basicamente acabando o curso de Soroban, que é o curso onde você faz os cálculos, né, matemáticos. E em 2 meses eu basicamente acabei o curso, eu acredito devido a essa habilidade também de concentração, de cálculo que o xadrez oferece, né? Então o xadrez ele potencializa as outras disciplinas, por isso eu acredito muito importante a sua prática nas escolas, para que ele sirva como apoio pedagógico às outras disciplinas, aumentando também a capacidade das crianças hoje em dia que estão expostas às telas, né? E a sua capacidade de concentração ela é cada vez mais reduzida. Eu acredito que o xadrez ele vem na contramão, ajudando as crianças a terem essa habilidade e essa concentração tão necessária para que elas possam ter uma boa condição nas escolas, né? E a palavra é essa, né, professor Olinto? Concentração, né? O que o xadrez transforma da concentração das crianças. A criança já é dispersiva, né? Já tem muita energia, mas quanto o xadrez ajuda nessa concentração? O xadrez hoje, além do cálculo matemático, da concentração, da disciplina, ele desenvolve muito a criança a ter tendência para línguas. Porque a criança que vai alcançando um nível no xadrez, os livros de xadrez são todos em inglês e espanhol. Então isso desenvolve na criança, né, desperta já o interesse pelas línguas estrangeiras. Estou aqui, né, com o tabuleiro que a gente falava, né, no bloco anterior, e o diferencial das peças, né, que é muito bacana. Primeiro a questão que você tinha colocado muito bem, né, Sérgio, do tabuleiro ser um tabuleiro elevado, né, ele tem aí todas as estruturas de pretas aqui, né, em relevo. Também uma coisa que a gente tem tradicional, não é, na estrutura aí do xadrez, que é a configuração de indicação de cada campo, mas no braille, né? Que já dá um diferencial imenso aqui. E as peças, especificamente as pretas, não é? Aqui no detalhe, aqui acho que está dando para ver o cavalo que está aqui, né? A gente tem um pinozinho em cima que dá o diferencial de toque, que no cavalo branco, deixa eu colocar aqui ao lado, não é? Ele não tem o pino. Então o diferencial da peça é esse, né? Você não vai ter o pino aqui, né? Então você vai saber
pelo toque mesmo, que é um cavalo, é lógico, né? Você tem um diferencial da peça, mas no cavalo, na peça preta, você tem esse pequeno pino aqui em cima, e no branco não, assim como todas as peças, né? Tem um rei aqui que ele vai ter o pino nas duas laterais aqui, né? Entre a estrutura do topo, enfim, acaba sendo uma ferramenta prática, né? A gente consegue entender muito aí da estrutura funcional, né, Sérgio? E entende justamente como é possível tranquilamente jogar aí, e tenho certeza absoluta aí que se uma pessoa, não é, que já gosta de xadrez, já joga xadrez, treinar um pouquinho dentro das condições aqui desse tabuleiro, vai conseguir jogar. Vai conseguir jogar, e eu acredito que também, mesmo se a pessoa não jogar, ela tiver disponibilidade de aprender e quiser aprender, ela tem capacidade de jogar sim, vai conseguir jogar perfeitamente. E você falou da participação da DEVIRP, né, dessa importância aí de todos os aprendizados que a DEVIRP proporciona, as adaptações, porque também tem esse diferencial, eu acredito, não é, de já ter o macete de quem vivenciou, de ter caminhos aí de adaptação, então, de certa forma, acaba ajudando numa adaptação mais rápida para as pessoas. Sim, você tendo a reabilitação, né, e também aquele convívio com pessoas que já passaram por aquilo que você está enfrentando, que foi o meu caso, que você enxerga e perde a visão, isso faz toda a diferença, né? Você vai compartilhando experiências e você tem o aprendizado da própria instituição, que tem grandes profissionais, tem tudo que é necessário para você ter uma vida plena e acessível. Você me falava aí que hoje, né, você vive sozinho, tem a sua independência, a sua rotina. Quanto tempo foi para essa adaptação? Eu comecei na DEVIRP na última semana de outubro do ano passado. Em janeiro eu já era capaz de andar sozinho pela cidade. Agora fazer as coisas eu já fazia desde o início mesmo, assim, que a minha irmã, a Ana Flávia, ela é professora universitária, e ela já havia estagiado num lar de cegos, então ela tinha uma ideia do que fazer também para me ajudar. E aí ela me ajudou a adaptar a minha casa. E essa adaptação me permite usar micro-ondas, cozinhar, lavar, passar, né, fazer tudo. O que eu fazia antes quando eu era uma pessoa vidente. Também, não é, quando se pensa aí na rotina de participação exclusiva, né, das competições, dos jogos, não é, professor Olinto? Participando esses anos todos aí, o volume, não é, de pessoas participantes com algum tipo de deficiência visual é grande. A gente tem muitos atletas do xadrez nesse perfil. Sim, temos muitos deficientes visuais e com baixa visão no Brasil todo. Tanto é que o Campeonato Brasileiro, que nós vamos disputar uma etapa agora em Mogi Guaçu, esse final de semana, ele acontece em 4 etapas no ano e uma final. Esse ano nós já tivemos uma etapa em Curitiba, vamos ter uma em Belém do Pará, né? Vai ter uma em Fortaleza, a final dos classificados será em Brasília, né? Porque você vai somando pontos nas etapas e classifica os 8 melhores para a final. Então tem muitos participantes. Essa etapa de Mogi Guaçu, são esperados 65 enxadristas. Muito bom. O Caio perguntando aqui, não é, se existe alguma outra adaptação, a gente falou, né, daqueles que não têm a visão total, né, e têm baixa visão. Competem junto ou são em categorias separadas, professor? Não, eles competem junto, tá? Sendo que no caso do Sérgio, ele tem esse tabuleiro adaptado. Eu, como tenho baixa visão, eu jogo no tabuleiro normal. Então, se eu jogar contra o Sérgio, ele tem o tabuleiro dele e eu tenho o meu. Entendeu? E os lances, eu ainda consigo anotar. Eu anoto. O deficiente visual, ele grava o lance, para não haver, né, contradições. Perfeito. E aí vocês vão jogando independente, cada um no seu tabuleiro e movimentando as duas peças, né? Isso, eu canto para ele, eu faço meu lance, anoto e canto para o adversário. Ele faz o lance, canta e grava. Muito bom.
E é interessante a gente entender o procedimento, não é? Eu entendo aqui a pergunta do Caio, e foi a mesma que o Rodrigo aqui fez na sequência, que, por exemplo, quando a gente tem o futsal, né, na questão da deficiência visual, que quem tem baixa visão às vezes tem que usar vendas para se colocar na mesma igualdade aí, né, do adversário. Então a gente percebe também algumas adaptações, e é interessante isso, né, de poder entender o funcionamento, né, Sérgio? E o quanto é bacana também compreender que a gente continua com um jogo que é muito mais mental do que físico, não é? Sim, você, mesmo com a questão da deficiência, você é capaz de jogar, né? Porque com o tabuleiro, você se adaptando, você é capaz de tatear e saber onde está cada peça. E a questão da concentração, ela se mantém, né? Como no meu caso, né, eu perdi a visão, mas eu brinco muito, eu digo que o cérebro ainda é o mesmo. Sim. Então, eu sou capaz de jogar contra pessoas que enxergam, que não enxergam, independente da minha condição de perda de visão. Porque é um jogo de estratégia, né? Xadrez tem acho que esse poder, envolve aí, e está praticamente em todas as culturas, né? Tem essa dimensão, justamente porque é isso, né? É um jogo que simultaneamente você está na defesa e no ataque, não é? Você tem que, às vezes você entrega uma peça lá, mas com objetivo específico. Então a sua mente antecipa muitas jogadas, não é, antes delas acontecerem, e isso é só com muito exercício, muita prática. O xadrez ele é estratégico, sim, né? Ele é um jogo de batalha, vamos dizer assim, né? Entre dois exércitos, vamos dizer assim. E ele precisa muito dessa parte estratégica. Então, desde o início, você tem as aberturas, elas vão te levando através do estudo, da repetição e os padrões, né? O treinamento de tática, são muitos padrões. Então, você reconhece quando tem uma situação tática, por exemplo, uma peça solta, que a gente fala que é uma peça sem defesa. E aí você, através do plano estratégico, você acaba chegando numa situação onde você executa o golpe, vamos dizer assim, o golpe tático, onde você vai conseguir ganhar essa peça ou obter uma vantagem no jogo decisiva, onde vai te levar à vitória, né? E, professor Linton, uma pergunta específica, né? Como é que o senhor continua na questão do ensino do xadrez ou só na questão específica aí dos campeonatos? Não, atualmente eu sou funcionário da Secretaria, sempre fui funcionário da Secretaria de Esportes do Estado, né? E sempre ligado ao xadrez. E aqui em Batatais eu não dou aula, não. Né? Aliás, nós estamos com falta de professores de xadrez aqui em Batatais. Mas a gente tem um clube aí que está tentando reerguer o xadrez novamente na cidade. Sem dúvida. E Sérgio, como é que fica essa questão do ensino, né? Você, junto à DEVIRP, você está fazendo também esse papel? Você está na questão dos campeonatos? Como é que tem sido a tua rotina? Então, lá na DEVIRP eu ajudo na questão do Soroban, que é a questão do cálculo matemático, né? Eu costumo ajudar ali quando tem alguma falta de professor, né? Eu recebi um convite da dona Marlene, ela tem a intenção de que eu ajude com o Soroban lá e de que eu ajude também na questão da prática do xadrez dentro da instituição. Seria uma questão meio assim como voluntário, né, no caso, mas eles estão estabelecendo uma parceria, eu sei, com a USP, para que tenha o ensino do xadrez lá também como um todo, né? Ela quer que eu faça essa atuação, mas o xadrez ele vai chegar até a DEVIRP. Muito bom, muito bom. E como você coloca, né? Cálculo matemático e xadrez estão de mãos dadas aí, não é, dentro da estratégia, então é importante as coisas caminharem juntas. Para quem quiser, né, ter algum contato, mais informações a respeito do trabalho da DEVIRP, se ajuda nesse encaminhamento. Ajuda, pode me procurar nas redes sociais, Sérgio Silva, e no Facebook, e no Instagram, Sérgio Silva 5640. Eu consigo encaminhar quem tiver interesse em ir para a DEVIRP, pode me procurar, tá bom? Lá vocês conseguem contato comigo e eu posso ajudá-los a conseguir a reabilitação que eu tive, que é tão necessária para todo mundo que perde a visão. Muito bom. Professor Olinto, gratidão pela participação conosco aí, parabéns pela trajetória e pelo trabalho. A gente espera realmente aí que cada vez mais, né, o xadrez continue sendo, né, uma ferramenta de inclusão, e fica sempre o convite aqui para conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, e só para salientar, né, para não deixar passar em branco,
Quero dizer que nós estamos indo a essa etapa do Brasileiro em Mogi Guaçu com o apoio da Prefeitura Municipal, que disponibilizou todos os recursos para a gente poder participar. Etapa que agora, quando vai ser? Esse final de semana agora. Muito bom. E, professor Sérgio, agradeço também, deixo sempre aqui o espaço à disposição, parabenizo aí pelo seu trabalho também aí de, né, fazer essa ponte junto à DEVIRP, e a gente está sempre à disposição para falar das ações. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade de estar aqui falando sobre inclusão e sobre o xadrez. Nós também estamos conversando com o prefeito Juninho também, nós temos a intenção de trazer o xadrez nas escolas de volta. Ele se mostrou favorável, então a gente estamos aí na luta para que o projeto volte, como já teve aqui há muitos anos, que ele volte para as escolas municipais, para que todo mundo possa jogar xadrez, né? Batatais é uma cidade que tem muitos enxadristas, e que nós possamos aí fazer os torneios com as crianças de novo e ensinar todo mundo a jogar, né? Não só as pessoas que enxergam, as pessoas com deficiência, né? Para que todos possam ter acesso. E eu quero deixar uma mensagem, não se abata se você tiver uma deficiência, como aconteceu comigo, de perder a visão de uma hora para outra. A vida continua, você está vivo, você tem condições de enfrentar. Se você tem um motivo, se você tem vontade, você vai alcançar. Você só precisa da ajuda certa, da reabilitação de quem te oriente. E eu estou aqui, se você só me procurar, eu posso ajudá-los a entrar na DEVIRP e conseguir sair de casa. A gente também tem que ocupar nosso lugar na sociedade.